Bom, pessoal, eu só vou mostrar aqui algumas coisas sobre o endemoniado epilético na passagem que Jesus cura um jovem, que a Sandra lá do grupo tinha perguntado para mim, né? Eu vou mostrar algumas curiosidades sobre essa passagem, né? Um homem pede a Jesus, né, que cure o seu filho, né, que está doente. Todos os sintomas descritos ali no contexto, né, pelo pai do menino, são de epilepsia. Tanto que algumas bíblias, né, como a Bíblia de Jerusalém, coloca, né, nas epígrafes, né, o endemoniado epilético. Porque aqui, ó, ele fala assim, ó: este é onde quer que eu apanhe e despedaço, e ele espume e range os dentes. Espumar e ranger os dentes são sintomas de quem está tendo um ataque epilético. Aqui ele fala assim, ó: e o despedaça até espumar. Isso é sintoma de ataque epilético. Aqui, continuando, ele fala, ó, escumando, né, pela boca, né, ou seja, babando. Aí ele fala: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ou seja, quer dizer que o rapaz tinha ataques epiléticos, às vezes podia cair sobre o fogo, às vezes podia cair sobre a água. Tudo isso aqui é sintoma de epilepsia. O principal sintomas da epilepsia são as convulsões, que é exatamente isso. Também chamadas de crises convulsivas, ocasionadas pela atividade anormal dos impulsos elétricos cerebrais, que pode afetar todas as funções do corpo que são coordenadas pelo cérebro. Então aqui, que nem nessa imagem ilustrativa, a pessoa tem convulsão, começa a babar, às vezes range os dentes, a pessoa cai desmaiada. Tudo isso daqui são sintomas de epilepsia. E hoje nós sabemos, nós temos já medicina um pouco mais avançada, nós sabemos exatamente que é uma doença do cérebro, tá bom? Marcos, o evangelho mais antigo, ele diz que o demônio era mudo, né? E depois mudo e surdo. Aqui, ó, quando o rapaz traz o menino para Jesus, ele fala, ó: trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Eu acho curioso, como é que um espírito é mudo, né? Muito estranho. Aí Mateus dá uma corrigida, ele coloca, não, é lunático. Ou seja, que lunático inclusive é um termo mais adequado, né? Porque a epilepsia em escritos gregos, às vezes o epilético era chamado de lunático. E já Lucas não omite, né? Ele não coloca nada disso, ele só fala que era um espírito. Mateus utiliza o termo mais adequado, né, para a época, e Lucas omite. Então Mateus, talvez usando Marcos como base, ele deve ter percebido que o que Marcos estava falando era um ataque epilético, então ele usou um termo mais adequado. Agora, a narrativa de Marcos, que é a mais antiga e pode ter servido de base para os outros dois, ela acaba se tornando um pouco até cômica, né? Porque Jesus chega, né, para o espírito e ele repreendeu o espírito imundo dizendo. Então, se Jesus estava dizendo alguma coisa, que Jesus estava falando, abrindo a boca, sai daí, espírito mundo, não sei o quê. Só que Marcos diz que o espírito era mudo e surdo. Então, como que um espírito surdo ouvia o que Jesus dizia? Então, por isso que a narrativa de Marcos ficou meio confusa. Por isso que Lucas e Mateus omitem isso aqui de espírito mudo e surdo. Até porque não existe isso. Então, eu não sei de onde é que Marcos tirou isso, mas Mateus e Lucas omitem. E Jesus diz que aquela casta de demônios só sai com oração. O termo jejum que tem na frase é um acréscimo aqui em Marcos. Ó. Esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Aí depois acrescentar aqui o termo jejum, mas isso aqui não tem no original, tá? Já Mateus coloca outra frase. Ele ignora essa frase aqui, porque o versículo 21 de Mateus também é um acréscimo tomado de Marcos. E quando os apóstolos perguntam para ele, por que não podemos expulsá-lo? A resposta dele é outra. Ó, por causa da vossa incredulidade. Ou seja, porque eles eram incrédulos. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui a colar e há de passar, e nada vos será impossível. Então vocês notaram que a resposta dos dois evangelistas são diferentes? Segundo Marcos, que é o mais antigo, Jesus está falando que aquela casta de demônios só pode sair com oração. Já segundo Mateus, que pode ter usado Marcos como base, ele omite isso daqui e fala que é porque os apóstolos não tiveram fé. Na cultura helênica, algumas doenças que eram consideradas incompreendidas, né, na época, como a epilepsia, por exemplo, eram consideradas possessões de maus espíritos. Nós temos registros gregos também que têm coisas parecidas. Então Jesus cura o menino e diz que esta enfermidade, né, segundo Marcos, só poderia ser curada com muita oração. Ou seja, pela misericórdia de Deus. O que Jesus quer dizer? Isso aí não tem cura. Só se você tiver orar bastante, que um dia Deus pode ter misericórdia e curar o menino, porque na época realmente, até hoje a epilepsia não tem cura, né, ela só é tratável. Já em Mateus ele exorta, né, a fé dos apóstolos, né, que eles deveriam ter mais fé, que eles teriam conseguido tal graça. Então já Mateus nós temos um panorama diferente, ele quer dizer, ó, vocês que não tiveram fé o bastante para curar o menino.
Então, basicamente isso, pessoal, essa passagem, tá? Era só uma enfermidade, provavelmente uma epilepsia. Nós temos duas respostas diferentes aqui nos dois evangelistas. Lucas omite a resposta, tá? E tem essas curiosidadezinhas aqui, como o acréscimo da palavra jejum e o fato de Marcos colocar que o espírito era surdo e mudo, tá bom? Paz a todos.